Nesse vídeo, vamos falar da importância de espécies vegetais que produzem frutos grandes, já que esses são essenciais para suprir a fauna, especialmente a fauna de grande porte. Esses animais, eles são indispensáveis para manter os ecossistemas funcionando e em pé. São eles que garantem que as espécies de frutos ou sementes grandes possam ser dispersas e se reproduzir. Por essa razão, é muito interessante ter um grande número de espécies de frutos grandes dentro das florestas ou dentro dos projetos de restauração ecológica. Temos aqui 3 tipos de frutos grandes que são muito interessantes para suprir a fauna. Temos de um lado aquelas espécies que produzem frutos grandes suculentos, que além de alimento também oferecem água. Entre os frutos grandes suculentos se destacam aqueles com muita polpa suculenta, como guabirobas, araçás, anonas, abiús, figos ou feijoas, mas também algumas com pouca polpa, mas que são muito procuradas pelos animais, como os ingás, por exemplo. Além disso, existem também espécies como os maracujás, que produzem frutos no inverno, na época de seca, de falta de água, sendo uma ótima opção para a fase inicial da restauração ecológica. No segundo grupo, a gente tem aqueles frutos tipo castanhas, que costumam ser muito nutritivas e por isso muito interessantes para alimentar os animais. Um exemplo são frutos como o baru, a sapucaia, o jatobá, o xixá ou mungubas. Temos ainda os frutos supernutritivos de palmeiras, como os butiás ou a macaúba. Esses frutos contêm muitos lipídios e são praticamente indispensáveis para a alimentação de animais dentro dos ecossistemas. Então vamos apresentar alguns desses frutos, começando pelos frutos grandes suculentos. Aqui se destacam praticamente todas as espécies de metáceas. Dessa família faz parte o gênero feijoa. As feijoas se destacam por serem uma das poucas espécies de fruto grande que toleram o plantio em grandes altitudes, sendo uma espécie-chave para a restauração de áreas montanhosas. E o grande número de espécies que fazem parte do gênero Eugênia. Aqui a gente tem frutos como as uvaias, as cerejas do Rio Grande, grume-chamas ou pitangas. Mas também o grupo dos araçás, todos os psídiums, como por exemplo o araçá-morango. E desse grupo também fazem parte todas as jaboticabas, que fazem parte do gênero Plínia. Além disso, existem ainda as espécies do gênero Campomanésia, como por exemplo o cambuci ou as guabirobas. As guabirobas, assim como os araçás e as anonas, são provavelmente os frutos que os animais mais adoram, então é bom tê-los dentro dos ecossistemas. Outro grupo importante são os frutos da família das anonas, como as pindaúvas e todos os aráticons. Esses frutos não só são muito procurados pelos animais, mas eles também são muito importantes pelo fato deles serem uns dos poucos frutos suculentos disponíveis na época de seca no inverno. Além disso, temos ainda todas as espécies que fazem parte do gênero Ficus. Essas espécies devem ser consideradas essenciais para a alimentação da fauna. Existe uma grande variedade de animais que se alimentam dos frutos de figueiras e por isso elas não devem faltar em projetos de restauração
ou em áreas de conservação. Outra espécie-chave para a alimentação da fauna são todas as plantas do gênero Puteria. São os abius que são muito procurados por todos os animais. Um exemplo é o abiu de cerrado, que é muito procurado por primatas. E temos também as plantas do gênero Garcinia. Um exemplo é o bacupari, outro fruto suculento muito procurado por primatas e antas. Outro fruto interessante é a sapucainha, que faz parte do gênero Calpotroche. Esse é o fruto preferido dos grandes roedores, como cutias e pacas, e também de primatas e ungulados como taiaçus e antas. Outro grupo importante são as plantas do gênero Solanum. Dele fazem parte a fruta do lobo, por exemplo, a qual é o alimento principal do lobo-guará. E nesse grupo também temos frutos como o tomatinho silvestre. Os solanums, eles são muito apreciados pela avifauna e são de grande importância para a alimentação das aves. Outro grupo importantíssimo são as espécies do gênero ingá. Os ingás, eles são muito valiosos pelo fato deles frutificarem no inverno e serem procurados por várias espécies animais. Alguns exemplos desse grupo são o ingá cipó, o ingá branco e o ingá macaco. Além dessas espécies arbóreas todas, temos também os frutos grandes que são produzidos por espécies arbustivas. Um ótimo exemplo são os frutos da estrela do norte ou da framboesa silvestre, ambos muito procurados por muitas espécies animais. Mas temos aqui também espécies como o cajuí, que nutrem os animais tanto com as suas sementes como também com a sua polpa. E temos também todos os frutos grandes que são produzidos por trepadeiras ou lianas. Um ótimo exemplo são os frutos do maracujá. Esses frutos ficam disponíveis na época de seca, no inverno, e por isso são interessantíssimos de ter dentro dos ecossistemas. Além dos frutos suculentos, temos ainda o grupo das castanhas. Esses frutos são geralmente muito nutritivos e por isso representam uma excelente opção para nutrir os animais. Aqui temos os pinhões das araucárias e frutos como o baru, a sapucaia, o jatobá e as mungubas. Por último, ainda temos os frutos grandes de palmeiras. Um ótimo exemplo são os frutos dos botiás, ou da macaúba, ou do gerivá. Bom, a gente viu agora que os frutos grandes são de grande importância para a alimentação da fauna, principalmente dos animais de médio e grande porte. Infelizmente, a maioria das espécies de frutos grandes são espécies de alto valor madeireiro e seu número foi muito reduzido pela exploração madeireira. Até mesmo dentro de áreas de conservação, seu número é muitas vezes muito reduzido. Então, vai ser muito importante a gente pensar sobre enriquecimento de áreas de conservação ou de remanescente, principalmente dos pequenos remanescentes. Sem a presença de animais grandes dentro dos remanescentes,
eles não permanecerão a existir do jeito que eles estão hoje em dia, estratificados e biodiversos. E o mesmo vale para as áreas de restauração ecológica. A gente vai ter que repensar nossas abordagens e começar a criar composições florísticas capazes de suprir as necessidades dos animais, principalmente dos animais de grande porte, se um dia quisermos ter florestas estratificadas e biodiversas nos locais do plantio. Nesse contexto, a gente sugere que um mínimo de espécies chaves utilizadas pelos animais grandes sejam plantadas, de maneira que as espécies escolhidas garantam uma oferta contínua de frutos o ano todo. Para garantir isso, recomendamos que sejam plantadas no mínimo 2 a 4 espécies frutificando por mês e que um mínimo de 20 a 30 espécies chaves sejam plantadas por projeto. A lista mostrada contém as espécies chaves que recomendamos que sejam utilizadas nos projetos de restauração florestal. Caso queiram saber mais, visitem o nosso site rewild-brasil.org. Ali vocês acharão mais informações relacionadas às espécies interessantes para a fauna.